É do coração da capital de São Paulo, na Praça da República, que a informação e o entretenimento serão veiculados ao mesmo tempo em uma proposta inovadora, através das ondas do rádio com o realismo da televisão e na velocidade da internet. Conhecimentos necessários da saúde do corpo, saúde mental, saúde financeira. E essa busca pela informação e análise começa bem cedo, com a equipe na redação e repórteres espalhados por todo o Brasil. Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Porque a informação une, cura e deve estar próxima. Com sua participação a partir de hoje em um mesmo propósito. Juntos onde você estiver. Agora, o Brasil Conectado. A informação que você precisa, na hora certa. Relógio, Rádio e TV. Apresentação, Breno César e Tabata Porte. Olá, 9h01 agora. Seja muito bem-vindo, um ótimo dia para você, uma ótima semana. Sejam todos muito bem-vindos. Relógio Rádio e TV está no ar, agora 9h01 pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo, mais uma semaninha, segunda-feira, dia 20 de julho de 2026. E você que nos acompanha pela Hit TV, você pode também nos acompanhar pela nossa rádio, pela Rádio Relógio, onde você estiver, pelo aplicativo da nossa rádio. Também estamos ao vivo no YouTube, na internet, na Hit TV, no ongrace.com. Enfim, nós somos multiplataforma, Relógio Rádio e TV ao vivaço. Bom dia, Breno César, meu colega de todas as manhãs. Bom dia, Tabata. Bom dia para você que nos acompanha em mais um início de semana. Em São Paulo, o tempo agradável, tá gostosinho, diria, né? Aliás, você veio até mais à vontade hoje. Pois é, você viu, não estou toda empacotada, né, Breno? É. Consegui tirar a blusa finalmente, né, com os braços de fora. Tá um tempo bem agradável, 18 graus. Não é uma temperatura tão elevada assim. Mas deve subir. Mas vai subir. A máxima hoje na capital paulista é bater os 26 graus. O céu tá bonito, céu azulzinho, aquele céu de brigadeiro, como dizem, sem nenhuma nuvem, e o sol já brilhando desde cedinho. Gente, olha, o Relógio Rádio e TV de hoje é começando e a gente, é claro, espera a sua participação. Você é muito bem-vindo, é você, nosso público, não importa de onde você nos acompanha, qualquer lugar do Brasil ou do mundo, a sua participação é muito bem-vinda, né, Breno? Muito importante, o nosso WhatsApp você já deve ter de cor, se não, é a primeira vez, de repente, que você sintoniza, já anota aí, adiciona a gente na sua agendinha aí. É o 11-3226 1111. Facinho. Gente, olha, segunda-feira, eu vou ser sincera com vocês. Não tá fácil não ficar acordada, viu, Breno? Por quê? Gente, tô cansada. Tô exausta. Esse final de semana foi cansativo com um filhinho pequeno, né? E ontem o jogo, gastei energia gritando que só. Gente, parecia final do Brasil, parecia, né? É verdade. E ontem, já que eu não consegui usar muito com o Brasil, eu usei a minha vuvuzela. Aí, usou. Torcendo pela Espanha. Foi muito certo, bom. Deu certo. E olha, pra quem nos acompanha pelas imagens, né? Pela transmissão pelas imagens, está vendo que eu estou de vermelho, né? Então, já mostrando aí pra quem que eu torci. Você tá meio azulzinho, Breno. Eu tô igual o missionário. Eu fiquei entre a cruz e a espada. Lembra que o missionário disse? Você não sabia pra quem torcia, né? É porque o país ficou um pouco dividido. Por conta do Messi, né? É o último, provavelmente a última Copa, por isso o choro no final. Bom, mas vamos deixar essa resenha para quem entende do assunto já. Pois é, vamos falar sobre isso já, porque ontem foi um jogo sofrido. Gente, olha, para quem acompanhou, imagino, lá no estádio, já foi aquela tensão, né? Você estar ali vendo e para nós que estávamos vendo pela TV, acompanhando pelo rádio. Meu Deus, que sofrimento. Gabriel Santos, bom dia para você, direto do nosso estúdio.
Uma ótima segunda-feira, Gabrielzinho. Bom dia, Gabriel. Bom dia, tá vendo? Uma ótima segunda-feira. Eu já tinha falado isso há muito tempo, já torci para Cabo Verde, para Suíça, para Inglaterra, mas finalmente deu certo, torci para Espanha e obviamente fiquei muito feliz, então um ótimo começo de semana para todo mundo. Valeu a pena, né? Valeu a pena. Não foi tão fácil não, né? Não foi fácil, mas foi do jeito que eu gosto, sofrido, na prorrogação, com emoção. Eu ainda cogitei torcer para ir pros pênaltis, mas tudo deu certo no final e a Argentina não foi campeã. Ai, gente, mas eu acho que se fosse pros pênaltis, não sei. Tenho por mim que aquele goleiro ia dar trabalho, hein? Exatamente. Durante o jogo já deu muito trabalho. O Dibu Martínez é um dos maiores pegadores de pênalti da história das Copas. Inclusive, a Argentina foi campeã da Copa do Mundo 2022, passando pelos pênaltis contra a Holanda, contra a França na final, e ele foi protagonista, foi ali que ele ficou conhecido como um dos maiores pegadores de pênalti. Falando do jogo, um jogo até surpreendente, eu imaginei que seria um jogo mais disputado, um jogo, uma parte da Argentina, uma parte da Espanha, mas a Espanha conseguiu dominar a Argentina completamente, todos os momentos da partida só deu Espanha, inclusive essa foi a final mais desequilibrada da história em questão de estatísticas, porque a Espanha teve 65% de posse de bola e 20 finalizações contra 2 da Argentina, que foi já nos minutos finais de jogo. Sabe o que eu escutei? O Messi jogou? O Messi jogou ontem? Não vi. Pois é, hoje de manhã, pela nossa rádio, no Café e Notícias, o Gilberto Nascimento, né, que é o nosso jornalista na nossa rádio São Paulo, para todo o Brasil, ele estava dizendo que a Argentina não jogou, né? A Argentina não jogou como se esperava. Eu falei, não é que a Argentina não jogou, é que a Espanha não deixou a Argentina jogar, é diferente. Ah, não sei não, Breno. Acho que eu tendo a discordar com você. Você acha que eles tiraram o pé? Tirou, assim, né? Vamos lá. A gente quer ouvir o Gabriel, que é quem entende melhor do assunto. Você acha, Gabriel? Mas minha avaliação, a Argentina não jogou bem ontem. Não jogou. Diferente das outras partidas da Argentina, a gente esperava a Argentina um pouco mais pressionando, um pouco mais em cima. O Scaloni, ele preparou uma equipe para segurar o jogo. Então a estratégia da Argentina era vamos segurar o máximo que a gente pode, levar a decisão para os pênaltis, já que a Espanha, por ser uma equipe mais jovem, é uma equipe muito tática. Não tem aquelas grandes estrelas como a Argentina, mas tem grandes jogadores novos que ali poderia aguentar até um pouco mais em termos de condições físicas, uma prorrogação, até a decisão de pênalti, mas a Argentina é um time mais cascudo. Então a Argentina escolheu se retrancar um pouco, deixar a Espanha jogar, a Espanha com a bola, o que é bem difícil segurar a equipe da Espanha. E a Espanha martelou do começo ao final do jogo. Dibu Martínez fez grandes defesas. Depois da entrada do Nico Williams também dificultou um pouco mais, e a entrada do Ferran Torres, que foi quem fez o gol. Então a Argentina não conseguiu aquele espírito de reação como teve nas outras partidas, mas a Espanha não deixou a Argentina jogar. A Espanha conseguiu sufocar a Argentina até o finalzinho da prorrogação, enquanto estava ganhando, mesmo assim conseguiu segurar a Argentina no campo de defesa. Bom, gente, tivemos também ontem muitos ataques, né? Ataques físicos no sentido bruto mesmo, né? O que a gente viu ontem foi uma truculência absurda. A Argentina sendo Argentina, né? Na hora da decisão vale tudo, tipo assim, né? Mas, enfim, não souberam perder. Isso é muito triste, né? Porque acaba manchando a imagem da última Copa, do Messi, e não deveria ter terminado assim. Mas olha, na última sexta-feira, com a presença do missionário R.R. Soares, a gente falou sobre futebol. Se você acompanhou, inclusive, eu queria chamar a sua participação para mandar aqui pra gente no 11 3226 1111. Conta pra gente, você assistiu o missionário R.R. Soares aqui na última sexta-feira? O que você achou? Conta pra gente. Você participou conosco? Pode falar qual foi o melhor momento, o mais importante, o que você mais gostou do programa especial de sexta-feira com o missionário R.R. Soares. E também quero saber como que foi a sua torcida ontem com a sua família, né? Assistindo então Espanha e Argentina em campo, essa final sofrida, suada, mas que a Espanha levou a melhor. E conta pra gente, foi sofrido?
Você gritou? Você torceu? Torceu pra quem? Ficou sem voz? Ficou sem voz? A gente sabe que tivemos muitas participações na semana passada do nosso público falando: não, brasileiro não pode torcer pela Argentina de jeito nenhum. Conta pra gente como que foi a sua torcida aí. Quer mandar a sua foto também com a sua família? Gente, eu tenho uns vídeos aqui engraçadíssimos da família reunida, assim, vibrando. Parecia que era Brasil mesmo, né, na final. Foi Agora, muito você tocou legal. num assunto importante, que o missionário, né, ele deu aquela liberdade pra gente perguntar o que quisesse. E aí, na primeira deixa, eu mandei essa pra ele. E como ele, habilidoso, né, ele saiu pela tangente, mandou muito bem na resposta, né? E deixando claro uma mensagem especial, que é essa mensagem que a gente quer deixar para você, torcedor, também. Pois é, de não rivalizar, né? Nesse sentido de torcer contra, de secar. É claro, a gente fala brincando aqui no Relógio Rádio TV, o Gabriel também, a gente brinca, mas não no sentido de levar para fora do entretenimento. É o extremo que atrapalha, né, Caba? Isso não. De rivalizar, de falar que argentino é assim, não sei o quê. Não nesse sentido. Né? Ali no futebol, brincando, né? Você torcer pela Espanha, como eu torci, tô de vermelho aqui e tal. É super legal, é saudável, faz parte. O que não pode é a gente levar para outro extremo e levar até para o âmbito pessoal mesmo, de criar uma inimizade, né? Um inimigo. Né? A Argentina é assim, os argentinos são assim, calma lá. Não é assim, né? Assim como não podem também criticar o Brasil ou criticar um país e generalizar. Não podemos entrar nesse assunto, nesse âmbito, né? E o missionário R.R. Soares falou sobre isso, né, Breno? Que você mesmo disse. Que ele falou, não tem como, eu tô entre a cruz e a espada, não tenho como escolher um lado. E a gente separou esse trecho, que foi um dos melhores momentos do Relógio Rádio TV de sexta-feira, e a gente acompanha agora. Tem que acabar com essa rivalidade, que vocês não são nada disso. Eu vou lá, prego a palavra, sou amado, nunca tive problema por isso, desde a imigração. Bem acolhido. Como eu disse, eu tenho a carteira de residente já de muitos anos. Aí, um dia desse, cheguei lá, o argentino na imigração, eu pensei que você fosse brasileiro. Você mora conosco? Não, brasileiro eu sou, mas eu tenho residência aqui. Ah, perfeito. Aí passei na hora, quer dizer, então nunca tive problema na Argentina, comida boa, pessoal amado. Essa rivalidade que talvez a mídia, alguma pessoa da mídia provoca, não é bom. A gente tem que, se eles fossem ruins mesmo, deveríamos amá-los. É com amor que você vence. Isso que é legal, né? Com amor que se vence, a gente viu, né? Os jogadores, eles tentaram até o final, né? Para ver quem ia levantar a taça. Enfim, deu a Espanha. Mas foi muito bonito de toda forma, mesmo a Argentina perdendo. E a gente tem que valorizar a torcida, porque isso é muito legal e até traz um ensinamento para nós brasileiros. Sim. Eles perderam, é claro, levaram um segundo lugar, chegaram na final, entre tantas polêmicas, enfim, mas chegaram. E mesmo assim, não levantando a taça, né? Não chegando no pódio, no primeiro lugar, eu digo, ainda assim a torcida vibrou, aplaudiu, cantou, homenageou, no caso, né? O seu craque, o seu ídolo, o Messi. Então, de toda forma, é muito bonito e a gente tem que valorizar isso, né? Sim, isso mesmo. É o que move o futebol, querendo ou não, né? Os torcedores, eles têm um papel fundamental em qualquer clube, em qualquer seleção. A gente sabe que é dali que sai a verdadeira paixão, não são os jogadores em si, mas os torcedores, ele é ali o 12º jogador para qualquer clube, e eles têm uma importância muito grande que muita gente não dá essa importância devido aos torcedores. A gente acha somente eles estão ali 90 minutos, depois vão para casa, mas a gente esquece que os torcedores, eles têm um papel fundamental, mais do que muita gente dentro dos clubes e dentro das seleções também. Aliás, muito bonito também, antes do nosso WhatsApp, que apareceu, né, no intervalo do jogo, justamente frisando o amor, né, o
o Pelé, né? A imagem do Pelé gritando amor, amor, amor. Que essa é a mensagem, né? Muito bonito. Vamos abrir o nosso WhatsApp, ler as mensagens que vocês já estão mandando pra gente. Fique bem à vontade para participar conosco. Não precisa esperar só a gente chamar, anunciar aqui para você mandar a sua mensagem. Fica à vontade, o assunto que você se sentir confortável, quer compartilhar o seu relato, comentar, opinar, fica à vontade, o nosso WhatsApp é para isso, para receber a sua participação. Vamos ler então quem mandou? Gilberto Almeida. Missionário R.R. Soares, muito obrigado pela sua dedicação ao Evangelho. Por meio da Igreja Internacional da Graça de Deus, Deus transformou a minha vida e também da minha família. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, o seu ministério. Deus o abençoe. Gilberto Almeida, de São Paulo. Bom dia, Breno. Tudo bem com você? Quem mandou a mensagem foi o Erasmo, né, da cidade Espírito Santo do Pinhal. O programa é abençoado e eu estou amando. Abraço, Gilberto. Muito obrigada pela sua participação, querido. Um ótimo dia para você, uma boa semana. E pode continuar compartilhando com a gente a sua mensagem. Eu falei que hoje, segunda-feira, tá difícil, né, gente? Eu tô até cansadinha, com umas falhinhas na memória. Olha, vocês me perdoem aqui, mas tá cansativo. São 9h16, eu acho que meu corpo ainda tá lá na cama. O missionário fez questão de deixar aqui umas boas receitas de chá. Eu vou ver se tem alguma pois é, com um esse chá objetivo. preto, né? Que o missionário falou. Eu tomei um cafezinho hoje bem forte, um cafezinho com leite mais forte de manhã, mas eu acho que não foi suficiente. Eu vou começar a aderir o chá preto que o missionário falou pra ver se dá uma boa acordada. Se você tiver uma diquinha pra me passar, aceito, viu? Vamos lá, Gabrielzinho, então. Qual outro destaque para trazer, então, dessa vitória, né, da Espanha que a gente acompanhou? Bom, temos alguns. Primeiro que a Espanha quebrou um tabu de 16 anos e conquistou seu segundo título. O último título havia sido em 2010, quando venceu a Holanda em 2010 na África do Sul. E também com a vitória de ontem, a seleção espanhola se tornou a terceira equipe a chegar numa final com apenas um gol sofrido em toda a competição. Igualou a Holanda em 74 e a Itália em 2006, que também se tornou campeã daquele ano. E também com a vitória, a Espanha chegou a 38 partidas sem perder. A última derrota da seleção espanhola foi diante da Colômbia em 2024. Então se isola como uma seleção com mais tempo de invencibilidade. Já pelo lado da Argentina, foi a última Copa de Messi. O Messi que disputou sua sexta Copa do Mundo e tem algumas estatísticas importantes em relação a ele. Ele foi o jogador mais jovem a marcar pela Argentina em Copas do Mundo com 18 anos na edição de 2006. E também se tornou o jogador mais velho a marcar um hat-trick em todas as edições de Copa com 38 anos. Ele poderia também ser o maior artilheiro da história das Copas, mas foi ultrapassado pelo Mbappé na partida de terceiro lugar que vamos comentar daqui a pouco. E ele também conseguiu o título de 2022, se tornando aí o principal craque da Argentina depois de Diego Armando Maradona, o que é muito discutido na Argentina, se ele é ou não é o maior ídolo da história da Argentina. Agora, Gabriel e Tabata, vocês acharam justo o Messi não ser eleito o melhor da Copa? Bom, achei. Tem algumas discussões. O Messi, ele teve chance, ele passou em branco tanto na final quanto na semifinal diante da Inglaterra. Tudo bem que ele deu assistência, mas o gol que era o que muita gente esperava dele para se tornar, principalmente para se distanciar do Mbappé, que muita gente já tirava o Mbappé dessa briga, já tinha sido eliminado, mas na disputa de terceiro lugar o Mbappé lembrou que estava brigando pela artilharia e conseguiu ultrapassar o Messi, que eu também esperava muito mais dele na final, que ele poderia ter feito um gol e poderia ter igualado ou até ultrapassado o Mbappé. Justifique-se, Tabata. Tiveram jogadores com um desempenho bem melhor na Copa do que o Messi. Mesmo Mbappé, por exemplo. Ontem tivemos... fala pra mim o nome do craque da Espanha, que eu tô com cucaracha na cabeça, mas não é esse não, gente. Yamal. Apesar que, né, claro que ele brilhou e ontem os holofotes foram muito pra ele na final, mas no final das contas, quem levou o prêmio foi o outro jogador da Espanha. O Rodri. Eu achei bem legal, né? Mostra... eles são muito novos, tem muito jogo ainda pela frente, vão jogar mais Copas ainda.
Mas eu acho que tiveram jogadores com um desempenho melhor. Bem melhor do que o Messi. É claro que ele é um craque, ninguém... Indiscutível, né? É indiscutível. Mesmo que a pessoa torça contra a Argentina, mas não tem como falar assim, o Messi é ruim. Não, gente, ele é um craque. Não apaga, não ofusca, né? E ele tem um legado dele, ele fez a história dele, será sempre lembrado. Mas, nessa Copa, deixou muito a desejar. Mas, assim, né, enfim, nada vai apagar a história dele, a estrela, né, dele, o brilho dele. Sim, o Messi ele é um dos mais, se não o mais importante da história da Argentina em termos de Copa do Mundo. Tudo bem que o Maradona era esse símbolo todo da Argentina em Copa, mas é a mesma coisa do Neymar que a gente fala na seleção. O Maradona ele tinha estrelas para dividir o protagonismo. Já o Messi não teve todo esse companheirismo dos outros atletas. Tem ali jogadores bons que correm pelo Messi, correm pela camisa da Argentina, mas o Messi ele é algo fora do comum. E até para nós brasileiros, para a minha geração, ele foi um dos maiores jogadores da história, principalmente nesse ciclo de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Lewandowski, entre outros grandes jogadores. E o que a Tabata falou dos jogadores da Espanha, é uma estatística que a média de jogadores da Espanha dos 26 é de 26 anos. Então é muito jovem, são jogadores muito novos para disputar uma Copa do Mundo. O Yamal, por exemplo, que é o craque da Espanha, tem apenas 19 anos, completou 19 anos agora e já é campeão do mundo. Ou seja... É uma missão difícil para o Ancelotti na próxima também. Exatamente, já é um alerta aí para o próximo ciclo. Vai vir mais forte, né? A Espanha vai vir mais forte, a França também. Quanto mais esses jovens vão aparecendo, as seleções vão se renovando ainda mais. A França também tem um elenco muito jovem, a Espanha também, a Inglaterra agora, tirando o Harry Kane, que tem um pouco da idade mais avançada, estão muitos jogadores novos. Então é um alerta aí para o Ancelotti, para a CBF, ter um pouco mais de noção em termos de idade, porque só nessa última Copa do Mundo a seleção brasileira teve 6 remanescentes de 22. É algo que eu debati bastante, não precisava de grandes jogadores veteranos, mas então fica um alerta para o próximo ciclo de Copa do Mundo com os jogadores novos, já que a nova safra da seleção brasileira está crescendo ainda mais agora com o Endrick, com o Ryan, com o Breno Bidon do Corinthians, Vitor Roque do Palmeiras. Então tem bastante jogadores aí pra gente mapear até a próxima Copa do Mundo. E temos mais WhatsApp, vamos acompanhar quem participa com a gente, a Maria do Socorro. Maria Socorro, ela manda: bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, amém. Breno e Tabata, claro que assisti o programa com a entrevista do missionário R.R. Soares. Por sinal, foi muito boa. A melhor parte da entrevista foi das receitas que o missionário falou. Eu gostei muito. Eu assisti o jogo sozinha, torci, gritei bastante para a Espanha. Amei que a Espanha foi vice-campeã. Bicampeã, né, Maria Socorro? Um abraço para você, querida. Muito obrigada pela sua participação conosco. Gente, vamos falar agora, então, do terceiro lugar, que também, que jogo foi aquele? É claro que assim, né, a gente até chega segunda-feira, nem lembra do terceiro lugar, daquele jogaço, mas... vamos deixar um pouquinho a Espanha de lado para falar quem ocupou o pódio o terceiro lugar, então... Bom, Inglaterra e França fizeram um jogo que ninguém esperava. 10 gols, eu pelo menos não esperava, porque... Imaginei, terceiro lugar, a Inglaterra já foi um time mais mesclado com reserva, a França também, mas surpreendeu. A Inglaterra chegou a abrir 3-0 no primeiro tempo, e a França buscou e conseguiu pelo menos diminuir, mas a Inglaterra muito forte, querendo o terceiro lugar também, conseguiu uma virada de 6-4. É algo que no começo do jogo já tava... vai dar a Inglaterra, a França já não tá querendo muito jogo, mas o Mbappé, o Olise e Dembélé também tiveram bastante oportunidade. O Mbappé comandou a reação da França, mas depois a Inglaterra entrou com o Bellingham, com o Harry Kane de novo e conseguiu o terceiro lugar, algo que era impressionante, pelo menos para mim, porque a França tem mais time do que a Inglaterra, só que a Inglaterra, bom, o jogo é jogado, né, como a gente costuma dizer, e dentro das 4 linhas deu a Inglaterra. Aí eu fiquei, por que a Inglaterra não jogou esse jogo contra a Argentina? Explica pra mim. Isso é verdade. O que aconteceu? Que nesse jogo contra a França, os caras foram
e fizeram 6 gols. Por que não fizeram isso contra a Argentina, senhor? Poderia, né? Infelizmente o Thomas Tuchel não teve esse pensamento de ir pro ataque, de pressionar um pouco mais a Argentina. Ficaram só na defesa, né? Fez com a França, a França tem mais time do que a Argentina, então são coisas que a gente vai ficar com essa dúvida, mas seria bom 6 gols contra a Argentina, infelizmente não deu certo. Mas a Inglaterra, ela surpreendeu bastante gente pelo jogo da França, e agora, principalmente como havíamos falado, a nova safra da Inglaterra também. O Saka fez 3 gols, algo que no Arsenal ele já é um grande jogador, passou um pouco apagado nessa Copa do Mundo, mas agora na disputa de terceiro lugar conseguiu o primeiro hat-trick em Copa do Mundo. E esse lance do Neymar, né? Parece que alguns jogadores fizeram questão de mencionar o nome dele, homenageá-lo, né? Após essa conquista da Espanha. Então, muitos jogadores da Espanha, principalmente os mais novos, o Yamal e o Nico Williams, eles são muito fã do Neymar. Então, eles sempre, qualquer entrevista, qualquer declaração dele, eles fazem questão de citar o Neymar por ser o grande ídolo da geração deles. Eles são muito novos e eles viram o Neymar mais do que ninguém no auge. Agora o Neymar já não tá tanto bom assim como muita gente imaginava, como muita gente queria, e eles mesmos falaram depois da eliminação do Brasil que esperavam um pouco mais de atuação dele, um pouco mais de protagonismo, algo que não aconteceu, mas eles fizeram questão de homenagear o Neymar. O Yamal também fez um post homenageando o Neymar, e é muito legal isso dos jogadores mais novos terem ali uma oportunidade de ficar mais perto do seu ídolo, de homenagear o seu ídolo depois de uma grande conquista. Terem uma referência, né? Eu acho que em toda a profissão, você ter em quem você se espelhar, ter alguém para você se inspirar também é muito bom. Isso é muito importante, né? Para estimular, para você querer ser cada vez melhor e se dedicar à sua profissão. Eu acho isso essencial e é muito bom, é muito bonito dessa juventude no futebol. Agora, gente, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o dia de hoje, que é o Dia do Amigo e Dia Internacional da Amizade. Mas pegando o gancho ainda aqui sobre a Copa do Mundo, tem dois técnicos de ontem da final da Copa do Mundo que são amigos há anos. Então é muito bacana ver. Você sabia disso? Não. Conta, Gabriel, pra gente. Então, o Luis de la Fuente da Espanha e o Lionel Scaloni da Argentina, eles são amigos de longa data. Eles se conheceram através do futebol, na época que o Scaloni estava se estudando para se tornar um treinador de futebol. Os dois se conheceram em 2017 na Federação Espanhola de Futebol. Vamos conferir. Colocou frente a frente dois grandes amigos, Luis de la Fuente, técnico da Espanha, e Lionel Scaloni, comandante da Argentina. A história entre os dois não começou neste Mundial, mas há quase 10 anos atrás. Eles se conheceram em 2007, na sede da Federação Espanhola de Futebol. Na época, Luis de la Fuente, então treinador das categorias de base da seleção espanhola, foi um dos responsáveis pelo curso da Licença Pro, do qual Scaloni participou e foi aluno. Tempos depois, o argentino se casou com uma espanhola e passou a morar no país, o que fortaleceu ainda mais a amizade entre os dois. Desde então, Luis de la Fuente e Lionel Scaloni mantêm uma relação de amizade que ultrapassa quase uma década. Momentos antes da final, o treinador espanhol chegou a dizer que preferia enfrentar a Argentina justamente para reencontrar seu ex-aluno no maior desafio de sua carreira. Lionel Scaloni também aprovou a ideia de enfrentar o amigo e ex-professor na decisão do título. No fim, o título ficou com Luis de la Fuente. O treinador espanhol levou a melhor sobre seu ex-aluno e conquistou a Copa do Mundo de 2026. 9h28, agora no horário de Brasília. Muito bacana, né? E traz até como eu posso dizer, introduzindo aqui o assunto que a gente vai tratar hoje. É um gancho, né? Que é o Dia do Amigo, Dia Internacional da Amizade. É muito bacana você vê que mesmo fora dos gramados,
é possível manter uma relação de amizade e não ter essa inimizade. Não, são dois profissionais, claro que cada um quer levar a melhor, né? Vai dar tudo de si para vencer, para levantar taça, vencer os campeonatos, mas é possível ainda assim manter uma amizade, manter o respeito. É aquilo que você falou no começo, né? Destacando a rivalidade em campo é saudável. Agora, quando parte para além das linhas é que... Aí não é bacana, né? Aí foge do limite, né? Do aceitável, do respeito. Gabriel Santos, muito obrigada por hoje. Olha, Gabrielzinho, que... Bom, Copa do Mundo acabou, né, Gabriel? Agora a gente vai falar dos outros campeonatos que tem pela frente, mas foi muito legal. Sim. Foi muito legal essa cobertura com vocês. Eu agradeço e um grande abraço a todos. Muito obrigada, uma ótima semana para você. Valeu, Gabriel. Gabriel volta sempre com destaques do esporte. 9h30, a gente vai acompanhar agora a previsão do tempo na sua região. Dias de sol e algumas nuvens em Porto Alegre. Chove rápido nesta segunda-feira. A temperatura mínima é de 17 graus e a máxima 21 graus. Em Macapá, em meio a algumas nuvens, há possibilidade de chuva. A máxima chega a 29 graus e a mínima fica em 24 graus. Já em Cuiabá, a previsão é de sol e calor o dia todo. A temperatura fica entre 25 e 35 graus. O sol também aparece em Maceió, mas pode ter chuva passageira. A mínima fica em 22 graus e a máxima é de 27 graus. Na capital paulista, o sol aparece o dia todo. A temperatura sobe um pouco. A mínima é de 13 graus e a máxima chega a 27 graus. Relógio, rádio e TV. Te adoramos, nós te louvamos, nos rendemos a ti. És tão grande, nós declaramos, reina neste lugar. Eu danço em tua presença, pulo em tua presença, eu grito e nada vai me calar. Eu danço em tua presença, pulo em tua presença, eu grito e nada vai me calar. És digno de glória, a terra te adora. Aleluia, aleluia. És digno de glória,
9h34 agora. Vamos àquele momento de fazer um giro pelas principais notícias do Brasil e do mundo. Andy Burnham é o novo primeiro-ministro do Reino Unido. O nome foi oficializado hoje após uma reunião com o rei Charles III no Palácio de Buckingham. E o governo anunciou que retomará o programa de apoio aos setores empresariais atingidos pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Os negócios deverão contar com a linha de crédito para capital de giro, investimentos e também apoio para o escoamento de produtos a outros clientes e países. Os partidos políticos de todo o país dão início aos períodos das convenções partidárias. Até 5 de agosto deverão ser oficializados os candidatos aos cargos de presidente e vice-presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. E o presidente Javier Milei decidiu decretar feriado nacional para homenagear o vice-campeonato da Copa do Mundo da Argentina. A data será definida assim que os jogadores, a comissão técnica, decidirem quando realizar as comemorações. E agora, um minutinho depois, 9h35, vamos acompanhar as mensagens que vocês estão nos mandando no 11 3226 1111. Quem participa é a Roberta, ela mandou o seguinte, manda um alô pro pessoal de Jataí, Goiás, assistindo a programação de vocês. Todos os dias, minha TV não sai da Rede TV. Oba, um abraço para todo mundo de Goiás. Maria Anjos, bom dia, Tabata, bom dia, Breno. Bom dia. Já estou por cá ouvindo Relógio Rádio TV. Hoje o dia está lindíssimo. Concordo, Maria Ângels, está muito bonito mesmo. Não sei se ela quis dizer isso, se está lindíssimo pela vitória da Espanha ou se está lindo porque está lindo mesmo pelo tempo. Agora não deu para entender muito bem, mas vou unir as duas coisas. Pode ser. Dia está lindo, o céu está lindo e também a Espanha ganhou. Para quem queria isso, fica muito feliz. Gente, olha, na última sexta-feira, para você que acompanha o Relógio Rádio TV, o missionário R.R. Soares esteve aqui durante 3 horas. Foi um bate-papo muito bacana. Lembra que a gente falou sobre a comunicação? Como rendeu, né? Rendeu muito. Super descontraído. Foi um bate-papo Nunca vi um leve. missionário tão à vontade. Pois é. Foi um bate-papo leve. A gente falou de tanta coisa aqui, vida saudável, receitas que a Maria Socorro falou, né? Ele falou sobre receitas que ele fazia para a família, um bifinho com fogo ao redor, assim, da frigideira. Falou sobre chás, a rotina dele, como que ele aguenta, né? Essa rotina tão incessante, essa agenda que não para, né? Brasil afora. E também tivemos aqui um bate-papo muito legal com o pastor Hilton, da Romênia, que recentemente inaugurou uma nova igreja no leste da Europa, então, na Romênia. E ele conversou ao vivo com o missionário R.R. Soares. Os dois trocaram figurinhas aqui. Foi um bate-papo muito legal. E a gente viu essa relação de respeito, mas também de amizade entre os dois. Vamos acompanhar um trechinho. Para quem está vendo as imagens, o pastor Hilton, ele está na nova igreja, na capital Bucareste. Então eu queria uma palavrinha do missionário, também do pastor Hilton, para chamar a atenção para essa grande obra de Deus, né? É uma igreja grande e tem toda uma boa estrutura para quem vai ouvir a palavra de Deus. Não é isso, pastor Hilton? Com certeza, e vocês estão vendo aí, tem o cameraman que está me ajudando aqui. E tudo isso só é possível porque, como o missionário disse lá no começo do programa, estou assistindo desde o começo, a importância daqueles que patrocinam a obra de Deus. Ô Hilton, em outubro nós vamos estar em campanhas na França, nós vamos estar em campanha na Romênia, aí na igreja, vamos estar em campanha também na Alemanha. E como é que estão as preparações? Áustria também. Então tá bom. Na Áustria, na Bélgica. Ah, tá bom. Bem, missionário, se o senhor puder deixar pra gente pelo menos um mês aqui, nós não vamos conseguir fazer tudo, mas nós vamos fazer um trabalho aqui. 9h39. Olha que bacana, né? O Ministério da Igreja da Graça está por todo o mundo
começou, né, no Rio de Janeiro e foi Brasil inteiro, vários países fazendo esse trabalho tão bonito de evangelização, trabalho social também, que a igreja faz, né, Breno? E a gente cobra, que mostra no Relógio Rádio TV. Cumprindo o chamado o ID mesmo, né, que o Senhor Jesus expressa na sua palavra, expandindo aí a Igreja da Graça, esse lindo ministério que Deus colocou no coração do missionário R.A. Soares. E que lindo ver essa amizade, né? Como fluiu esse bate-papo aqui. Por um dado momento, parecia que os dois assumiram o programa. Iam seguir, né? A gente ia fazer assim, né, Breno? Com licença, né? Íamos sair do estúdio, o missionário ia tocar com o pastor Hilton, mas foi muito legal. E o mais bacana de tudo é que, por exemplo, a gente sabe que dentro da igreja muitas amizades são construídas, são mantidas, desde a infância, a vida adulta até a terceira idade. Então é um espaço de convivência, um espaço de apoio. Então essa relação, ela é essencial para ter qualidade de vida, para ter uma rede de apoio quando você mais precisa. Então isso é muito bonito, né? A Igreja da Graça, ela é esse ponto de apoio, esse ponto de convivência, de amizade, de relações saudáveis. E é sobre esse assunto que hoje a gente celebra o Dia do Amigo, o Dia Internacional da Amizade, que é uma data que nos convida a olhar com sensibilidade para aquelas pessoas que escolheram, aliás, caminhar lado a lado conosco e que a gente escolheu também fazer parte dessa jornada de vida. Porque mais do que compartilhar momentos de alegria e dar boas risadas, os amigos, né? A amizade, ela desempenha um papel fundamental. Porque na hora que às vezes você nem precisa de algo especificamente palpável, mas só de ter alguém para você contar, para você desabafar e te ouvir, né? Ter uma escuta ativa ali. Com quem você possa contar. Com quem você pode compartilhar. Isso é muito bom, né? E faz parte desde que a gente é pequenininho, né? Lá na infância, na pré-escola, quando a gente cria aquelas amizades tão lindas e inocentes, né? Com as crianças, e a gente vê isso nos nossos filhos, nos nossos netos. A relação de amizade tão linda que eles têm e sem esperar nada em troca. Nada. É só ter o amiguinho, só ter a amiguinha. Não importa a cor da pele, de onde a pessoa é, o sotaque dela. Isso é tão lindo e nos ensina muito, né? Pra gente pra nós sermos adultos melhores e cultivarmos amizades tão sinceras e inocentes como as que as crianças têm. É sobre esse assunto que a gente vai tratar agora ao vivo, direto do nosso estúdio, com a psicóloga Georgia Souza, psicóloga clínica. Bom dia, Georgia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Georgia. Bom dia, Tabata, bom dia, Breno. Agradeço o convite, é um privilégio para mim estar aqui com vocês. Trabalha no rádio? Obrigada. Trabalha no rádio, Georgia? Não, uma voz, trabalho. né? Bonita, né? Bonita, muito agradável, né? Gente, para você que acompanha o Relógio Rádio TV, da internet, do rádio, manda sua mensagem, manda foto também pra gente compartilhar aqui. Quem é o seu amigo, seu amigo de longa data, sua amiga de longa data? Manda uma foto daquela sua amiga desde a escola, daquela sua amiga da igreja, daquele seu parceiro da igreja de todas as semanas, de todos os cultos, aquela pessoa com quem você pode contar. Compartilha conosco o seu relato também, se você tiver aquela amizade que você fala assim, esse mostrou que é um verdadeiro amigo. Manda pra gente, vai ser muito legal compartilhar aqui. Você tem milhões de amigos? Tem isso como meta ou prioriza qualidade? Manda pra gente aqui também. Perguntaram isso pra mim outro dia. É baseado numa canção, né? Posso falar? Foi o reverendo João Batista, no programa dele, tava operando mesa pra ele falou, e você, Breno, também tem uma multidão de amigos? Eu falei, eu não busco multidão de amigos, reverendo, eu busco qualidade. Importante ter esse diferencial, né? E vamos falar sobre esse assunto, né? O quão é importante ter amizades profundas ou
quantidade. Quantidade significa qualidade? Enfim, a gente vai tratar tudo isso agora com a Geórgia. Começando então a falar por que nós, seres humanos, a gente tem essa necessidade de ter amizades. Tem alguma explicação? Temos. A amizade, ela desempenha um fator muito importante na nossa saúde mental. E a gente cria vínculos, a gente precisa desses relacionamentos, porque isso representa esse valor de confiança que a gente tem. Então, quando a gente fala assim, amigos que a gente constrói na infância é diferente da fase adulta. Porque quando a gente está na infância, a gente cria aquele vínculo ali de confiança, a gente vai conhecendo, independente do lugar, das pessoas, é uma relação que nasce naturalmente. Agora, quando a gente já se torna adulto, não. A gente já, devido às responsabilidades que a gente tem, as prioridades da vida, isso precisa acontecer de forma mais intencional. E fica mais seletivo, né? Exatamente. Vem a maturidade, as prioridades. Então, só que isso precisa acontecer intencional, porque senão a gente vai deixando de lado também. Ai, não dá tempo. Ai, para encontrar um amigo, a gente até brinca, né? Eu brinco com alguns pacientes, falo, a gente tem que fazer manutenção da amizade. Manda aquela mensagem de vez em quando, né? Ah, mas não dá tempo, a gente não se encontra, por quê? Na vida adulta, as prioridades mudam. Então, quando muda, algumas coisas a gente vai deixando para trás. E esse vínculo que os amigos representam pra gente, isso favorece a nossa saúde mental. A gente tem alguns hormônios que são relacionados ao bem-estar. Então, a gente pode falar de endorfina, serotonina, ocitocina. Como é gostoso, né, gente? Quando a gente está com amigos, aquela resenha, a gente dá risada. Porque existe esse vínculo de confiança e isso representa dentro de nós também. Então, traz essa sensação de bem-estar que representa a saúde mental também. Então, os amigos, eles representam muito na nossa regulação emocional. Um detalhe pequeno, mas tão relevante quanto. Quando a gente está triste, o que a gente faz? A gente se isola. A gente não quer ter amigos, a gente não quer encontrar ninguém. É o contrário, né? E sabe que nessa rotina, né, tão acelerada nossa da vida adulta, são os boletos que vão atropelando a gente, né? O dia a dia no trabalho, é o cuidado com a casa, com o filho, com o marido, com a esposa, enfim, com a família. São tantas atividades, tarefas e preocupações que a gente realmente acaba deixando de lado. Só que tem espaços que acabam contribuindo para que a gente desenvolva laços de amizades. E um desses espaços são as academias, que tem espalhadas nos bairros. E um desses locais é onde o Kleber Werneck está, neste momento. Ao vivo em Osasco, na Grande São Paulo. Kleber Werneck, um ótimo dia para você. Chega mais, conta pra gente onde você está. E a gente, para quem acompanha as imagens, o Kleber está na frente de várias mesas com... Eu vejo, assim, muitas mulheres, mas tem homens no fundo também, da melhor idade, compartilhando. Eu queria saber mais o que eles estão fazendo. Kleber, bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Kleber. Olá, bom dia, Tabata, bom dia, Breno. Primeiro de tudo, quero mandar um abraço para você, Tabata, e para o Breno, nesse dia do amigo, né? Afinal, a gente trabalha junto todo dia, a gente se esforça junto para fazer um bom programa, fica chateado quando acontece algum problema junto também e comemora junto. Então, somos mais que colegas de trabalho, somos amigos e um grande exemplo foi sexta-feira. Todo mundo ficou feliz com aquele programa que teve o missionário R.R. Soares. Então, um feliz dia do amigo para vocês dois. Olha só, eu estou na Associação Cristã de Moços, a ACM, que fica aqui em Osasco, na Grande São Paulo. E essa instituição tem mais de 60 anos e desenvolve um trabalho social muito legal. Como você falou, vou pedir para o Serginho mostrar aqui. Olha só, são mais de 400 pessoas atendidas, pessoas aí da melhor idade, e aqui eles se reúnem, né, para jogar. A gente tá vendo aí pessoas jogando dominó, outras mesas tem pessoas jogando cartas, e é muita gente. Logo cedo eles começam aqui a semana desse jeito, todos alegres, todos ativos. Vou mostrar mais aqui, ó. Eu falei que são 400 pessoas. Dá só uma olhada. Não é só essa sala, não, ó. Tem mais aqui no fundo, ó. Vamos mostrar aqui, Serginho. Olha só quanta pessoa. Bom dia a todos, pessoal. Bom dia. Olha a animação do pessoal aí. Vou mostrar mais aqui, ó.
todo mundo jogando. Vamos lá para fora, Serginho. A gente já viu 2 salas, tem uma terceira aqui, ó, que é um espaço ao ar livre. Aqui fora, ó, tem mais gente aqui. E aqui também está a coordenadora desse trabalho, por favor, a Joyce. A Joyce, ela é professora de Educação Física e também responsável, né? Vamos ficar para esse lado, Joyce, por favor, para a nossa iluminação ficar melhor. A Joyce é professora de Educação Física, como eu estava falando, e também responsável pela inclusão social, pelo projeto social. Né, Joyce? Bom dia. E explica para a gente, para as pessoas que nos assistem, esse trabalho. Bom dia. Nós somos um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Dentro aqui da ACM, nós atuamos na proteção básica em relação a idosos, crianças e adolescentes. Hoje nós estamos aqui com os nossos grupos de idosos, fazendo uma atividade intergeracional. Nós teremos uma aula em especial que vai ser na unidade. Então eles ficam aqui conosco 2 vezes por semana. Ficam em torno de 3 a 4 horas por dia. Fazem uma atividade de oficina de convivência, que nós trabalhamos todas as temáticas. Jogos interativos, atividades de proteção, de prevenção a golpes na internet. Trabalhamos tudo que eles precisam ter acesso, de acordo com a idade deles e na vulnerabilidade também, tá? Olha, eu fiz uma pesquisa antes, né, da gente levantar esse tema, e o local que as pessoas mais fazem amizade é a escola. É aquela amizade primeira aí da infância. Em segundo lugar, aparece o trabalho. Inclusive, eu mesmo citei os meus colegas de trabalho. Em terceiro, a igreja. E em quarto lugar, são os clubes e locais de cultura, enfim, são esses grupos de atividade. E essas pessoas da terceira idade já não frequentam alguns lugares, como escolas e trabalho. Elas têm mais dificuldade. Esse trabalho, por isso, é muito importante, né? É muito importante. Aqui nós temos idosos que frequentam a ACM há mais de 30 anos. Então, eles têm um vínculo social. Muitos moram sozinhos, não têm muito vínculo com a família. O filho só vem ver de final de semana. E aqui eles criaram uma família, né? Que eles falam que são a família ACM, nós somos a ACM. E nós trabalhamos para fortalecer esses vínculos dele aqui dentro do nosso projeto. Então, além da atividade física, nós fortalecemos esses vínculos sociais que eles têm e deixamos eles atualizados de tudo que acontece dentro do município, na mídia e no mundo também. Olha que legal. E eu vou mostrar agora um bom exemplo. Essa senhora aqui, ó, dá licença, eu vou atrapalhar um pouquinho o joguinho. Ó, a gente pode ver aqui, ó, que ela tem dificuldade de locomoção. Já é mais difícil sair de casa, fazer amigos. Esse trabalho ajuda bastante a senhora a ter esse contato social. Nossa, olha, a CM para mim é a segunda casa. Quando eu entrei aqui na CM, eu era travada. Eu quase não saía de casa. Através do exercício físico, da locomoção de casa para aqui, dentro da piscina, fazendo hidroginástica, fazendo alongamento em solo, minhas condições físicas foram melhorando. Eu tenho hoje aqui como, se eu faltar, para mim falta uma coisa da minha vida muito importante. Olha que legal, falou que nem uma menina aqui. E essa senhora, eu conversei com ela um pouquinho antes, ela também deu um belo testemunho. Quando você chegou aqui, você contou também para mim, né, que a situação sua era outra, muito difícil, né? Foi, eu cheguei aqui muito ruim, travada, deprê. E eu costumo dizer assim, que a CM para mim é a extensão da minha casa. Sabe, para mim foi a melhor coisa que eu fiz. Foi ter a oportunidade de estar participando desse desenvolvimento social. Legal, boa essas histórias, mas agora vamos falar a verdade, todo mundo é amigo aqui. Mas e na hora do jogo? Quando perde? Aí fica brava também, todo mundo quer ganhar, como é que é? Conta pra gente. Ah, a gente uma ajuda a outra aqui, né? Então é uma torcida. Olha, deixa eu falar uma coisa. A ACM, além de promover para nós com deficiência, para nós idosos, muita locomoção boa, muito desenvolvimento para nos soltar o nosso corpo travado, os profissionais aqui, as professoras, para você ter ideia, teve a festa junina, eu dancei de cadeira de roda, sendo carregada pela professora Joyce. Já é a terceira vez que eu danço. Eu participo do jeito que eu puder e elas me ajudam.
Elas me ajudam. Tá bom. Tá certo, bela história. Mas eu perguntei aqui, vocês estavam falando pra mim. São todos amigos, mas todo mundo quer ganhar aqui, né? Todo mundo quer ganhar, porque faz parte também, né? Ganhar e perder a gente aprende. Eu vim pra cá achando que a gente não ia conseguir conviver, porque aqui é inclusão. Nós temos que sempre estar uma ajudando a outra. Não existe diferença de cor, não existe classe social. Todo mundo é igual. E aí vira uma família. E a gente depois acaba indo para casa de outra, uma ajudando a outra, a gente fica sabendo dos problemas, uma ajuda, e as atividades. Hidroginástica, nós fazemos aqui até pilates, as pessoas pagam academia fora e a gente tem aqui tudo da melhor maneira, um lanche gostoso que são preparados para nós, né? Maravilha. Olha, eu mesmo, ó, já fiz várias amigas aqui, eu vou pedir para a professora, tira uma foto nossa aqui, ó. Vou tirar uma foto com as minhas novas amigas aí, ó. Olha só. Todo mundo sorrindo, olha lá. Olha só, vai sair, ó. Olha lá, ó. Todo mundo, já vou marcar as minhas amigas. Olha só que foto bacana, ó. Tá aí, ó. Meia hora aqui, Tabata Breno, já fiz um monte de amigas novas aqui. Que bonito, Kleber. Agora eu quero saber quais delas se conhecem há mais tempo. Quem tem a amizade mais duradoura, mais longeva aí? Queria saber, pergunta pra elas. Tá. Olha, a Tabata, apresentadora, fez uma pergunta interessante. Quais das senhoras se conhecem mais tempo? Quais têm uma amizade que vem de longa data ou vocês se conheceram aqui? Eu tenho 18 anos, eu já vou muito tempo. 18 anos aqui na CM. E dessas senhoras, quem a senhora conhece mais tempo? Ela, que é da minha turma. Elas é de outro grupo, doutorado. Quanto vocês conhecem? Acho que é do tempo já de uns 6 anos, né? 6 anos de Eu tenho amizade? 8 anos aqui. Desses 8, na verdade, meu filho tinha 2 anos quando começou aqui na CM. Ele tá com 40. 2 anos, agora tá com 40? Então já passaram muita coisa juntos. Aqui é uma benção. Falar pra vocês, é uma benção, uma casa, a mãe da gente, viu? A Judita, a Josa, as outras professoras, a Cida. Nossa, é uma benção aqui, viu? Mesmo que você não quer vir aqui, você acaba vindo. E quando sai, se você tiver ruim, chega aqui e sai boa. Porque a gente fala com uma, conversa com uma, brinca, joga. É uma benção, viu? Maravilha. Tá aí então, Tabata, tá aí, Breno. Olha só que belo exemplo de amizade. Amizade que vai longe. Que lindo, Kleber Werneck, muito obrigada pela participação ao vivo conosco. Logo mais, se possível, você volta ao vivo com a gente no Relógio Rádio TV. Vamos abrir o nosso WhatsApp, ler as mensagens que vocês estão nos mandando? A Rose participa com a gente do Vale do Paraíba, ela está em Jacareí. Bom dia, essas são minhas amigas de mais de 40 anos. Temos até um grupo chamado Amigas Eternas. Somos unidas pelo amor de Jesus. Quero ver. Olha aí! Que lindas! Parabéns pela amizade de vocês. Roberto Peba, manda um alô para o pessoal de Jataí. A gente leu a mensagem do Roberto Peba, mas a gente manda um alô novamente. Alô, Jataí. Jataí, um ótimo dia para todo mundo. Próxima mensagem, temos mais produção. Rosana, bom dia, Breno e Tabata, feliz dia do amigo, que todos os nossos dias sejam para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso melhor amigo. Bom, e é claro que a gente espera que vocês continuem nos manda foto também, assim como a gente recebeu a foto dessas amigas de mais de 40 anos, o grupo Amigas Eternas. Que lindo, que lindo. Gente, 9 horas e 57 minutos, vamos fazer uma pausa para acompanhar com muita atenção a mensagem de fé desta segunda-feira. Bom dia. Mensagem de fé. Olá, meus amigos da Rádio Relógio, pessoal da HIT. Aqui quem fala é o pastor Michael. Eu sou líder estadual aqui do Rio de Janeiro e eu queria deixar para você uma palavra poderosa. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 6, no versículo 22, que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Você sabe que tudo na vida é uma questão de ponto de vista. Jesus lhe disse que quando você está ansioso, você tem que olhar para as aves do céu. Você vai ver na Bíblia Sagrada que o povo de Israel, eles ficaram olhando 40 dias para o Golias.
Aí chega Davi, um menino, e ele olha para Deus. Então você vai ver vários casos assim na Bíblia Sagrada que tudo é uma questão de ponto de vista. Tudo é uma questão como é que você está encarando a vida. Eu vejo pessoas que elas olham muito para o exame e olham pouco para a cura. Tem pessoas que olham muito para os filhos e olham pouco para Deus. Você tem que começar a olhar mais para aquele que pode realizar o milagre, realizar as maravilhas. De repente a tua situação não está mudando por causa disso, porque você não está olhando corretamente. Você não está olhando certo. O rei Josafá, a Bíblia diz que ele estava diante de uma situação que era impossível. Ele disse: Deus, nós não sabemos o que faremos contra essa grande multidão que vem contra nós. E nós nem temos força para vencer eles. Porém, nós vamos fazer uma coisa: os nossos olhos estão postos em ti. Na hora que você coloca o olhar corretamente em Deus, ele vem e ele peleja por você. Foi assim que aconteceu com Josafá. Foi assim que Deus abençoou a vida do Davi. E é assim que vai ser a sua também. De repente a tua vida não vai mudar, mas se você olhar corretamente, você consegue mudar a sua vida. Um forte abraço. Deus abençoe o pessoal da Rádio Relógio da HIT. Deus abençoe. 10 horas em ponto agora, nós acompanhamos uns minutinhos, agora há pouco, a entrada do Kleber Werneck ao vivo de um centro de convivência na Grande São Paulo, na cidade de Osasco. Aquelas amigas, e todos os dias elas fazem várias atividades lúdicas, jogos como Uno, foi tão legal, Isso né? é tão bom, jogando. né? Porque além de inclusão, como ela disse ali, né? Ela mantém ocupado também, né? No dia a dia, nos E fazem atividade física, não aulas tem de tempo dança. para pensar em coisa ruim, para pessimismo, enfim. E acaba cultivando o que temos de melhor, boas amizades. Pois é, nós estamos ao vivo com a psicóloga Georgia Souza no estúdio do Relógio Rádio TV. Vamos continuar o nosso bate-papo sobre esse assunto tão gostoso que é o Dia do Amigo, Dia Internacional da Amizade. Georgia, costumam dizer, né, que os amigos são a família que a gente escolhe, são uma parte da família que a gente escolhe. Como é que a qualidade dessas relações, elas moldam a nossa autoestima, a nossa maneira de viver? Porque nós acompanhamos mulheres idosas, né, que já têm maturidade, já têm muitas experiências, já tiveram ao longo da vida outros tipos de amizade, mas na terceira idade a relação é diferente, o olhar para a amizade é diferente. Tabata, uma coisa muito importante é que, assim, segundo a psicologia, a amizade, ela é uma fonte de, como a gente pode colocar assim, uma fonte de confiança. Então, assim, alguns fatores representam muito a proximidade desse vínculo, porque através disso traz as nossas regulações emocionais. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, um amigo é diferente de um colega. Pela intensidade da relação, com um amigo a gente expõe as nossas vulnerabilidades, são relações mais profundas. Com colegas, não. Então, de acordo com a visão que a psicologia traz, a ciência mostra muito isso pra gente através de estudos, alguns fatores refletem muito isso. Por exemplo, o acolhimento que a gente tem de um amigo. Você tá com um amigo, você consegue conversar de forma mais autêntica, mostrar suas vulnerabilidades. Ter a visão de um amigo traz uma outra perspectiva diferente também. Muitas vezes, diante de situações, de contexto de vida que nós estamos. Então, isso ajuda a reorganizar o padrão de pensamento que a gente tem. Porque muitas vezes, quando a gente está dentro de uma situação, você está sozinho, é só o seu padrão de pensamento. Sim. Quando você tem essa troca com um amigo, você passa a ver na perspectiva do outro. E, claro, tendo um vínculo de confiança, amigo encoraja, amigo fortalece. Então, isso fortalece a nossa autoestima, o nosso amor próprio. Essa relação com a gente vai se tornando mais saudável também. Então, olha o peso que um amigo tem, de fato, na nossa regulação emocional, na nossa saúde mental. É muito importante. Eu ia perguntar para você justamente sobre essa diferença, né, entre o amigo e o colega, você já respondeu. E falando até sobre isso, colegas, a gente vai ter em vários momentos da vida. Justamente pelo ambiente, né? Ali se conhece, é academia, é escola, é faculdade. Então, vários ambientes vão proporcionar esses encontros. Só que para permanecer, não. Aí vai ter que ser algo mais, digamos, intencional.
aquele cultivo da amizade, o cuidar. Porque colegas podem se tornar amigos, né? Só que vai depender da intensidade dessa relação, do vínculo de confiança. Porque amigo, a gente confia, então a gente tem compromisso, a gente tem intimidade. Com colega não, acaba sendo uma coisa mais casual. Agora, com as redes sociais, o quanto isso favoreceu ou prejudicou relações de amizade? Porque quando começaram, né, as redes sociais, quando surgiram, eram com o objetivo de manter amizades, fazer amizades, conexões com pessoas do outro lado do mundo. Era aproximar. Sim. Hoje em dia, assim, o quanto isso continua sendo assim? Ao que parece, as pessoas estão mais frias, né? As redes sociais vieram para atrapalhar, e como não deixar que isso esfrie mesmo a nossa forma de manter as relações saudáveis? É um ponto bem importante e que eu acho muito relevante a gente falar, porque as redes sociais, elas podem ajudar e atrapalhar. Então, depende da maneira como a gente utiliza. Porque, de fato, elas criam essa proximidade. Então, quando a gente fala os benefícios de rede social, poxa, eu vou encontrar um amigo que eu já não encontro há anos, que eu já não vejo. A gente buscou ali, a gente conseguiu se conectar, a gente restabeleceu a amizade. Então, isso é o lado bom. A gente compartilha, eu compartilho momentos da vida, eu coloco lá nos stories, enfim, essas coisas. Isso cria essa proximidade. Só que, por exemplo, se a gente não trabalha a nossa saúde mental, eu falo que hoje lidar com a internet é um dos grandes desafios que a gente tem, principalmente com a juventude. Por quê? Todo mundo conectado o tempo todo. Então, tirar essa conexão é um desafio, principalmente para nós, né, que somos mães, temos filhos, enfim. E quando a gente olha o outro lado, por exemplo, o que eles querem? Likes, curtidas, quanto mais seguidores eu tiver, melhor. Só que aí a gente entra justamente nessa questão, quantos seguidores eu tenho, mas de fato quantos amigos eu tenho para ligar no momento de uma circunstância mais difícil. Então isso deixa aquele sentido, né, de dualidade. Poxa, eu tenho tantos seguidores, só que a vida está se resumindo ali. Só que o desafio, eu falo, é cuidar da saúde mental. Porque senão, eu tenho tantos seguidores, a vida está exposta, o que a gente coloca? Uma fração da vida ali. As pessoas expõem e vão colocando, só que isso passa a ser realidade. E a gente vê, principalmente a geração Z, né, os jovens, todo mundo conectado, o tempo inteiro, postando, deixando de fato de viver a vida real e ficando a maior parte do tempo ali, todo mundo conectado. Mas e de fato criando vínculos profundos. Então, é nisso que eu vejo. Essas relações estão se esfriando. O amor está se esfriando, de fato. Porque já não está tendo mais esse olho no olho, conversar para sair, né? Ou seja, a internet não é vilã. Ela é uma excelente ferramenta. Exatamente. A maneira como a gente usa, né? Então, eu falo, é a maneira, porque assim, a voz que ela nos dá, o acesso à informação é ótimo, mas desde que seja bem utilizada. Vamos incluir nesse nosso bate-papo o médico geriatra e consultor em longevidade da Unesco no Brasil, Milton Krenit. Doutor Milton, um ótimo dia para você, seja muito bem-vindo. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia, Breno. Bom dia, Tabata. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os amigos e amigas que estão aqui hoje com a gente. Muito obrigada, doutor. Nós acompanhamos agora há pouco senhoras ali com jogos lúdicos, brincando, né, socializando num espaço de convivência na região na cidade de Osasco, região metropolitana de São Paulo, com o nosso repórter Kleber Werneck, e elas brincando, falando que se conhecem há muito tempo, 6 anos, e convivem praticamente todos os dias com atividades desde para o corpo, com atividades físicas, aulas de dança, e tem esse momento de socialização ali com joguinhos lúdicos também, que a gente acompanhou, e elas brincam, se divertem. O quanto a amizade na terceira idade ela é essencial para manter a saúde, o quanto tem uma conexão ali da amizade para a saúde do corpo e da mente do idoso. A amizade, ela é algo, e vocês estavam conversando isso, eu também tive o privilégio de ver essa reportagem, ela diz muito sobre a nossa realidade e a importância da gente se conectar com as outras pessoas.
A gente vive atualmente uma epidemia que a gente chama de solidão. Né? E quanto a solidão impacta na nossa saúde mental, na piora da nossa saúde física e também na questão do pertencimento. A amizade, ela está muito aí ligada também nesse pertencimento, porque a gente precisa muito viver conectado, ter a nossa conexão, essa conexão social que a amizade vai trazer e vai fortalecer. E vai, como a Georgia estava comentando anteriormente, ser um momento da gente se conectar com a comunidade, se conectar com pessoas que pensam igual ou diferente da gente, mas que vão trazer essas conexões reais, que são tão importantes para a nossa saúde mental, saúde física e para a nossa atenção global, que é muito importante aí para o nosso envelhecimento. Agora a gente tem acompanhado uma leva de centenários no Brasil e no mundo, né? De fato, as pessoas estão vivendo mais. E essas amizades, manter laços de amizade assim duradouros, saudáveis, como que a gente viu, podem ajudar, podem contribuir para que a gente viva mais realmente, viva mais e melhor, né? Viva mais e melhor e chegue aí aos 100 anos de idade? Perfeito, é isso, é essa a ideia, né? Atualmente a gente passou de um paradigma de querer só adicionar anos à vida, mas agora a gente tem que trabalhar juntos e como uma comunidade fortalecida de garantir vida aos anos e garantir essa qualidade de vida. E a amizade tem um papel fundamental nisso. Essas conexões verdadeiras, essas conexões reais e que vão fazer engajar. Eu vou trazer aqui um dado muito legal que a amizade, o pertencimento, o combate à solidão podem trazer. Quanto mais amigos, mais conexões reais, até uma chance maior da gente fazer atividade física, que está aí provada como um grande fator protetor para o coração, para a pressão, para o diabetes, inclusive para o Alzheimer. Então, a importância dessas conexões, inclusive para a gente chegar bem aos 80, 90, 100 anos. Então, a importância para a gente pensar nesses hábitos e a amizade tem papel fundamental nisso. Agora, com relação a doenças como, por exemplo, Alzheimer, demências, que são mais comuns na terceira idade, manter essas relações de amizade podem favorecer para que essas doenças tenham uma desaceleração da evolução delas, como depressão também, que é comum nessa fase da vida? Olha que dado interessante, Tabata. A gente tem alguns estudos hoje na ciência mostrando que aproximadamente 50% dos futuros casos de Alzheimer podem ser evitados. E a gente atuar em fatores de risco modificáveis. E a amizade tem um papel fundamental em muitos deles, como solidão, depressão, escolaridade, então acesso à escola, atividade física, controle de doenças crônicas. Então, em cada fator de risco para a ocorrência de demência, a gente vai ter a amizade podendo favorecer. Então, reduzir a solidão, reduzir a depressão, reduzir a ansiedade, reduzir o consumo de algumas substâncias. Então, enfim, a gente pode pensar em trabalhar todos esses 14 fatores de risco modificáveis para Alzheimer e aí a gente pode pensar no fortalecimento das comunidades e no pertencimento de todas as pessoas. Agora, Dr. Milton, o que nós como integrante, como família, podemos fazer assim para diminuir ou evitar esse isolamento? Isolamento social, ele é algo do nosso tempo, né? E a gente tem que combater isso. Então, garantir essa harmonia entre as gerações, trabalhar também individual, mas também coletivamente. Eu vi agora a reportagem falando do centro de convivência. A gente tem que trabalhar, inclusive, com políticas públicas, Breno, para a gente aumentar esses centros de convivência. Então, o envelhecimento é algo para ontem, né? Para a gente pensar também em políticas públicas que vão favorecer a permanência das pessoas idosas na comunidade. Então, a gente aumentar a participação social, garantir com que a pessoa idosa participe. E tem mais um assunto interessante. Para a gente garantir também que a gente fortaleça a participação da pessoa idosa, a gente tem que mudar a nossa forma de enxergar o envelhecimento. Porque muitas vezes a gente vê o envelhecimento como algo do outro e nunca como algo nosso. Então o envelhecimento é algo para o curso da vida. E quando a gente se aproxima da vida, mesmo alguém de 20, 30 ou 40 anos, a gente vai pensar em ações melhores para nós mesmos e para aqueles mais velhos que a gente tanto ama. Agora, doutora, você mencionou algo muito interessante, que é
o quanto a gente enxerga sobre a velhice, a terceira idade. E aí eu queria também uma opinião, a visão da Geórgia. É benéfico, o quanto é benéfico ter amizades com idades diferentes, gerações diferentes. Um jovem, por exemplo, na casa dos 20, 30, enfim, 40 anos, ele pode construir uma bela amizade com uma pessoa mais velha, na casa dos 70, 80, 90, e o quanto isso pode ser benéfico para os dois, né? Tanto com relação à saúde mental, ao desenvolvimento do respeito, da empatia, e também positivamente para a saúde física também. Tem isso, doutora? Eu vou pedir primeiro para você dar a sua visão e depois a Geórgia, por gentileza. Essa questão da harmonia entre as gerações, isso é maravilhoso, porque a gente pode pensar em quanto todo mundo ganha quando a gente tem essa harmonia, né? Então o jovem vai ganhar com a experiência do mais velho, o mais velho vai ganhar. Então isso está provado, inclusive, em empresas, Tabata. Então empresas que têm essa harmonia entre as gerações e a gente combatendo o etarismo, que é o preconceito contra a idade, essas empresas enriquecem, pensam em soluções melhores. Então o poder da amizade, inclusive a amizade intergeracional, isso é fundamental. E esse é o poder da diversidade, né? A gente é diferente e essa é a importância da gente conversar com pessoas diversas, a gente tem amizades diversas, inclusive quando a gente vai falar da diversidade etária. Então eu só vejo benefícios, tanto para o mais jovem, tanto para a pessoa mais velha, quando a gente fortalece esse tipo de relação e garante o pertencimento aí de uma pessoa mais jovem junto com uma pessoa mais velha. Agora, Geórgia. E uma coisa muito importante é justamente essa perspectiva do outro, né? Na troca dessa relação. Então, o quanto se ganham ambas as partes, né? Porque um jovem no auge dos seus 25 anos, uma pessoa na terceira idade ali, nos seus 80 anos, enfim. Essa troca de experiência, a maturidade, a sabedoria, né? Em trilhar caminhos que já foram trilhados ou tá vendo numa perspectiva do outro. Então, é benéfico demais, não tem como a gente falar que isso não traz benefícios, porque essa troca de experiência fortalece a nossa estrutura do eu. E isso, a longo prazo, só vai nos fazendo crescer, desenvolver, olhar o outro com mais empatia, com mais amor e fortalecendo a relação. Agora, essa questão do etarismo que o doutor falou, né, o doutor Milton, isso é muito presente, né? E a gente realmente precisa combater, como ele disse. Todos nós, né? Eu acho que mesmo que a pessoa ela não sinta um preconceito, mas ela tem um papel também nesse combate, não é isso? Sim, principalmente porque a gente vem de uma geração muito imediatista, né? E lidar com uma pessoa de terceira idade, você vai ter que ter paciência para ouvir, ter uma escuta muito mais ativa, ter essa troca, e é tudo que essa geração atual não tem. Então, é um desafio constante, um desafio diário essa construção, de ter essa escuta, de ter essa troca, essa comunicação. E é tão bonito, né? É tão bonito quando a gente vê o outro feliz e nessa entrada ao vivo do Kleber, nesse centro de convivência, ver as senhoras ali sorrindo. E a simplicidade, né? Nossa, é tão lindo, né? É lindo. E você vê assim, gente, não precisa de mais nada, digamos assim, né? Não precisa de mais nada. Elas estão ali, dedicando a sua manhã para ter um momento ali com elas, compartilhando, rindo, contando o dia a dia. Pequenos instantes que a gente leva para a vida, né? Exato. E o quanto isso é benéfico, e elas mesmo falam isso, né? Relatam o quanto foi importante para combater o isolamento, porque nessa fase da vida, digamos, a maioria não tem mais o filho em casa, a filha em casa, porque casou, construiu sua própria família. Há muitos viúvos e viúvas. Então, há muitos fatores que contribuem para o desenvolvimento de depressão, de ansiedade e tantos outros transtornos. E ter mais espaços como esse, espalhados nos municípios, é essencial. A gente tem mais mensagens no nosso WhatsApp, queremos ler juntos com vocês. A Fátima, ela mandou mensagem pra gente. A Fátima diz o seguinte: seleciono muito minhas amizades. Uma delas é a Glória. Nos conhecemos há 51 anos.
Conheci ela solteira, fui madrinha do casamento dela e ela do meu. Olha que legal. Nossa amizade está firme. Olha a foto. Que lindas, lindas. Um beijo pra vocês. Maravilhosas no café. Resenha, né? Olha, que graça. A Cássia Rodrigues também compartilhou com a gente. Oi, sou a Cássia. Muito boa essa matéria. Essas são minhas amigas de mais de 15 anos. Quando nós nos encontramos, conversamos. É uma bênção. Vamos ver então a foto das amigas maravilhosas. Boa. Que lindo, feliz dia da amizade pra vocês. Neuza Gonçalves, bom dia Tabata, bom dia Breni a todos. Amo assistir vocês e o dia que o missionário R.R. Soares esteve aí foi bom demais. Deus abençoe sempre em nome do Senhor Jesus. Obrigada pela mensagem, Neuza. O Walter mandou, oi, bom dia, estou assistindo o programa, parabéns pelo trabalho da programação da Hit TV. Gosto do programa, porque é um programa leve, tenho muitas amizades aqui na minha cidade, mas tenho um amigo especial aqui em Ubatuba. Parabéns pelo Dia do Amigo para você também, Walter. Muito obrigada pela mensagem. Bom, já a produção nos avisa, conforme forem chegando mais mensagens, você pode compartilhar conosco sua foto também com a sua amiga, com suas amigas, seus amigos. Enfim, manda pra gente, teremos o maior prazer de mostrar ao vivo aqui no Relógio Rádio TV no 11 3226 1111. Vamos continuar o nosso bate-papo, então, com o Dr. Milton Krenit, médico geriatra e consultor em longevidade da Unesco no Brasil, e com a psicóloga clínica Georgia Souza. Vamos lá. Com relação à longevidade, doutor, tem vários fatores que contribuem. Um deles, que a gente sempre ouve aqui de médicos especialistas, é a alimentação saudável, atividade física regular. O sono. Agora, atividade física em grupo traz vários benefícios, né? Pelo que a gente pode, então, tirar de lição dessa conversa com vocês. Atividade física em grupo, porque você não vai ficar ali isolado, você vai construir amizades e ainda de quebra vai ter todos os benefícios da saúde física, é isso? É exatamente isso. Eu brinco, Tabata, que eu pareço um disco riscado, falando toda vez da importância da atividade física. A atividade física, ela é fundamental para a gente pensar na nossa longevidade, a longevidade saudável. E essas imagens estão mostrando para a gente essa conexão importante que a atividade física pode trazer, inclusive a atividade em grupo. Então, eu chamar uma pessoa para fazer uma caminhada, eu ir numa musculação com uma pessoa, eu fazer uma atividade de dança, até mesmo uma luta, tem tanta atividade física. O que a gente precisa fazer atividade, né, é pensar nessa questão de quanto mais melhor, e a gente pensar em achar atividade física que a gente gosta, né? Então muitas pessoas me perguntam qual é a melhor atividade física que eu posso fazer. Então eu digo, a melhor atividade física é aquela que você faz. Melhor do que ficar sedentário. Então a gente pensar que o ótimo é inimigo do bom e a gente começar é o melhor caminho. E nada melhor do que grupo pra gente começar, um amigo pra puxar a gente, alguém pra gente conversar, bater um papo e combater ao mesmo tempo a solidão e o isolamento social. Perfeito. Gente, vamos ao vivo mais uma vez com o Kleber Werneck, que vai falar rapidamente o que teremos daqui a pouquinho. Kleber Werneck, chega mais com a gente no Relógio Rádio TV. Opa, eu acho que vai ter uma aula aí de dança, atividade física. Explica melhor pra gente. Olha, Tabata, olha, Breno, eu volto a falar aqui de Osasco, né? Na Grande São Paulo. Nós vamos mostrar daqui a pouco essa aula aqui, muito especial. E ninguém fica de fora. Olha só, até quem não tem mobilidade pode participar da aula sentado aí na cadeira. Mas antes da gente encerrar, hoje vocês pediram aí para as pessoas mandarem fotos, imagens, né? Com os amigos. Então, eu quero encerrar mandando uma imagem com um amigo muito especial. Olha só, eu e o Serginho, meu câmera aqui, é meu amigo de rua aqui, de externa, tá aí então aparecendo também o meu amigo. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Kleber. Daqui a pouquinho você volta com a gente para mostrar essa aula de dança que eu fiquei curiosa. Aula de dança, vai ter um aquecimento e nós vamos continuar o nosso bate-papo com o Milton Crenite, o doutor Milton e a Georgia Souza. Mas antes, vamos fazer uma pausa rapidinha para acompanhar a previsão do tempo nas cidades, na sua região, nas cidades que a gente não acompanhou anteriormente. Vamos ver. Em Manaus, o dia começa com sol e calor nesta segunda-feira. A máxima é de 33 graus e a mínima 25 graus. Goiânia tem sol, a temperatura chega a 29 graus e a mínima fica em 17 graus. Sol e algumas nuvens em Vitória. Há possibilidade de chuva rápida. A mínima é de 18 e a máxima 26 graus. Já em Natal, dia também de sol, com possibilidade de chuva passageira. A temperatura varia entre 23 e 27 graus. Curitiba, o dia é de sol. A mínima é de 14 graus e a máxima 26 graus. Relógio, rádio, TV. Filho de Sião, soldado de valor, teu comandante Cristo te chamou. Ele não se engana, ele nunca falha, te chama pra vencer essa batalha. O dia já raiou, confia no Senhor, ele nos guiará em sua luz. E a coroa de justiça ele vai te dar e receberá na mesa pra cear. Ó filho de Sião, Jesus chama agora. Vem batalhar, vem batalhar. Ó filho de Sião, Jesus chama agora. Pois muito em breve ele voltará. Vem batalhar, vem batalhar. Jesus está conosco, ninguém impedirá. Aleluia, aleluia. Batalhar, batalhar é a tua missão. Jesus está contigo, tu és o campeão. Você é campeão. Receba a vitória em nome de Jesus. Aleluia. Ó filho de Sião, soldado de valor, teu comandante Cristo te chamou. Ele não se engana, ele nunca falha, te chama pra vencer essa batalha. O dia já raiou, confia no Senhor, ele nos guiará em sua luz. E a coroa de justiça ele vai te dar e receberá na mesa pra cear. Ó filho de Sião, Jesus chama agora. Vem batalhar, vem batalhar. Ó filho de Sião, Jesus chama agora. Pois muito em breve ele voltará. Vem batalhar, vem batalhar. Jesus está conosco, ninguém impedirá. Aleluia, aleluia. Batalhar, batalhar é a tua missão. Jesus está contigo, tu és o campeão. Vem batalhar, vem batalhar. Jesus está conosco, ninguém impedirá. Aleluia, aleluia. Batalhar, batalhar é a tua missão. Jesus está contigo, tu és o campeão. Você é campeão. Amém. Relógio, rádio, TV.
10h27. Vamos fazer mais um giro pelas principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, 20 de julho. As forças americanas atacaram o Irã pelo 9º dia consecutivo. Os ataques ocorrem após a morte de 3 militares americanos nos últimos dias. As ações se intensificaram após o colapso de um acordo provisório de cessar-fogo assinado há um mês, aprofundando a disputa pelo controle do Estreito de Hormuz. E o governo decidiu deixar a aplicação da lei da reciprocidade contra as tarifas de 25% aos produtos brasileiros para um momento adequado. Autoridades ponderaram que a resposta imediata poderia levar o governo Trump a ampliar as sanções contra o Brasil. O Banco Central deve regulamentar o uso de contas salário em operações do Pix automático. A modalidade permite agendar o pagamento de contas como luz e internet. Funciona como um débito automático com autorização para que as cobranças sejam feitas diretamente da conta por meio do Pix. E falando em esporte, o Campeonato Brasileiro está de volta. Amanhã, o Atlético Mineiro enfrenta o Bahia. Na quarta-feira, o Coritiba pega o Palmeiras. E o São Paulo encara o Atlético Paranaense. Jogos válidos pela 19ª rodada. E olha, 10h29, quase virando para 10h30. Vamos voltar agora com o Kleber Werneck, ao vivo de Osasco, na Grande São Paulo. Opa! Kleber, olha o clima. Quero saber se você vai entrar na dança, no alongamento também, nesse espaço de convivência, de socialização. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Tabata, olha a empolgação aqui, ó. Agora, aquelas senhoras estão, né, na aula de dança. E o que chama a atenção aqui, além dessa alegria, dessa disposição, é essas senhoras aqui na cadeira. Olha só, mesmo quem tem dificuldade para ficar em pé, de locomoção, entra na dança, literalmente. Aqui ninguém fica de fora, né? Não. Todo mundo aqui dentro. Olha, já faz 25 anos que eu estou aqui. Não tenho nada que reclamar. Meus professores são gente legais demais. E mesmo na cadeira dá pra dançar? Sim, dá. Tá certo, dança pra gente ver então. Dança pra gente ver. Aí, olha só que empolgação. É o esporte. Aqui o esporte estimula a inclusão. E um detalhe curioso, eu estava conversando ali com a professora, outro benefício é que muitas vezes tem aquele dia, né, que a pessoa tá com preguiça. E quando tem um amigo, um estimula o outro a vir, para não faltar na aula. Então, 2 sempre é melhor do que 1. E eu quero aproveitar aqui também esse dia do amigo para falar das pessoas que participam desse programa, estão nos bastidores. Os nossos amigos, né? O Ivo, o Índio, a Shirley, a Ana, a Gabi, a Gabriela, a Esther, a Fabiane, a Angélica, o Gabriel, nosso menino do esporte, e também o pessoal da edição, o Roberley, o Abimael, o Alexandre e o Roberto, motorista. Quero desejar para todos aí um feliz dia do amigo. E com essa bela imagem, a gente fica por aqui. Esse é o retrato da amizade. Que lindo! Feliz Dia do Amigo para você também, Kleber, e para todas as alunas e alunos desse centro de convivência. Eu sempre quis entrar na dança, linda. Mas eu acho que eu preciso de trabalhar um pouquinho esse lado emocional, porque eu sou muito descoordenado. Mas tem que começar, né? Os amigos encorajam, né? Aí todo mundo paga mico junto, a gente ri junto e ri do outro, e filma o outro para depois colocar no grupo dos amigos e cada um brincando. Isso é muito legal. Dr. Milton Krenit, médico geriatra e consultor em longevidade da Unesco no Brasil, participa conosco aqui ao vivo do Relógio Rádio TV, juntamente com a psicóloga clínica Georgia Souza, direto do nosso estúdio. Nós acompanhamos, Dr. Milton, então, todas as alunas e alunos desse centro de convivência de Osasco entrando na dança, mesmo que não sejam, alunas de anos de dança, que estejam coordenadas, mas estão ali participando, cada uma no seu ritmo.
idosas que tinham dificuldade de locomoção, mesmo assim sentadinhas na cadeira, mexendo os braços, o que conseguir. O quanto isso é importante, essa inclusão, e não fazer uma exclusão. Não, a senhora não pode porque não pode, tem uma dificuldade, né, tem algum problema, alguma retração, né? A senhora não pode. Não, elas estavam ali, mesmo com as suas limitações, mas participando. E isso é extremamente importante, né? Até para a autoestima delas. Exatamente. Isso é importante para a autoestima, para o pertencimento, para fazer atividade física. Então, tudo isso, junto e misturado, vai fazer um bem danado para a vida de cada uma dessas mulheres, cada uma dessas pessoas que estão ali nesse centro de convivências. Por isso que esses centros são tão importantes, né? Então, a gente precisa batalhar para que tenham, como você bem disse, centros de convivência cada vez mais acessíveis em todos os nossos municípios. E aqui um convite para o Breno. Breno, nunca é tarde para a gente começar uma atividade nova, para a gente se arriscar, e a gente tem que levar essa mensagem para todas as pessoas, seja para atividade física, para dança, para alguma coisa que a gente nunca fez. Quanto antes, melhor, mas nunca é tarde. Então não é porque a pessoa, por exemplo, nunca fez atividade física e chegou aos 60 anos que não vai ter benefício, porque vai. Então nunca quanto antes melhor, mas nunca é tarde pra gente começar, nunca é tarde pra gente mudar de hábito de vida, ter uma vida mais saudável. Maravilha. A gente tem uma mensagem no WhatsApp, é uma dúvida. Vamos colocar, então, o Júlio César, ele mandou pra gente. O xará do Breno. Um xará. Parabéns pelo programa, Tabata e Breno, doutora Georgia e a todos pela explicação. Quando colocar um parente no asilo, qual momento crítico é preocupante? Né? Aí eu quero ouvir dos dois, né? Por parte da saúde mental, a visão da Georgia. O doutor Milton, se quiser começar, né? Primeiramente, para tratar desse assunto. Perfeito. Então, Júlio, primeiro eu acho que é importante a gente pensar até na mudança da nomenclatura, né? A gente fala muitas vezes asilo ou casa de repouso, mas até para a gente mudar um pouco o nosso estigma, o preconceito, a gente tende a falar instituição de longa permanência. Instituição de longa permanência para pessoas idosas, que até muda um pouco o jeito da gente enxergar essa instituição. Ele é preocupante porque é uma mudança de moradia, né? É um momento de muitas transformações e a Georgia, como psicóloga, vai ter muita propriedade para falar sobre isso, de transformações para a pessoa idosa, para a família. Então é muito importante que a gente tenha um acompanhamento interdisciplinar por uma equipe de saúde mental, por um profissional da medicina, por uma equipe, inclusive da família junto nesse momento. Muitas famílias, às vezes, sofrem muito por colocar uma pessoa idosa numa instituição de longa permanência, mas muitas vezes a gente tem que enxergar esse como o melhor cuidado, porque às vezes ficar em casa, seja com uma demência, um Alzheimer avançado, a gente sabe que muitas vezes um cuidador é muito caro para ter 24 horas por dia e que o melhor cuidado para aquela pessoa idosa muitas vezes vai ser numa instituição de longa permanência. Então a gente diminuir um pouco a nossa culpa, então a gente lidar com a culpa como familiar por institucionalizar um parente idoso também é importante. Então, nesse momento de transição de moradia da casa para uma instituição de longa permanência, a gente tem que olhar para a pessoa idosa, mas também para nós, como familiares, e não achar que a gente está fracassando. Então tem muitas nuances aí, né, Georgia? Exatamente, doutor. É um ponto bem importante, né, da gente falar, porque envolve muito emocional também, né? O desapego, a transição de moradia, de casa, de frequência, de pessoas. E tudo isso, de fato, afeta principalmente a pessoa que está colocando o idoso nessa instituição, porque carrega esse peso da culpa, né? Mas tem determinados pontos que, de fato, é a melhor decisão a ser tomada. Porque acho que várias vertentes devem ser avaliadas partindo disso. Como esse idoso está sendo cuidado? Qual a disponibilidade? De fato, o custo é alto, né? Para se ter um cuidador. Então, tem determinados momentos que é, sim, a melhor saída.
E é uma coisa que tem que ser feita em conjunto, com todos os familiares, para ser uma decisão tomada juntamente com a família, visando o bem-estar do idoso. A gente tem mais mensagens no nosso WhatsApp. Vamos acompanhar então. Divino Donizete. Bom dia a todos do programa Relógio Rádio TV. Hoje em dia não tem mais amizade. A tecnologia tomou conta da humanidade, pois você sai na rua, não tem crianças brincando. Eu sou antissocial. Faço tratamento de depressão, ansiedade, tomo remédio controlado. Já tem 18 anos que não me relaciono com ninguém. É muito triste, mas é a minha realidade. Divino, muito obrigada por relatar um pouquinho do seu dia a dia. E o Walter também mandou um bom dia pra gente. Estou assistindo o programa, parabéns pelo trabalho da programação da Hit TV. Gosto do programa porque é um programa leve. Tenho muitas amizades aqui na minha cidade, mas tenho um amigo especial em Ubatuba. Parabéns pelo Dia do Amigo. Maria de Socorro. Oi, Breno e Tabata, sou eu de novo para falar que tenho uma amiga há 45 anos de amizade. Seus filhos, seus netos continuaram amigos. Olha que legal, eu sou considerada da família. É uma bênção, amém. Tenho muitas amizades de longos anos. Deus abençoe vocês, amém. Obrigada, que legal. Muito obrigada pelo seu relato também. E a Cláudia Ramires. Bom dia, queridos. Minhas melhores amigas. Cadê? Ai, que lindas, maravilhosas. Cláudia Ramires, muito obrigada por compartilhar a sua foto conosco, das suas amigas. Maravilhoso, que lindo, né, gente? Esse compartilhamento das mensagens e fotos que vocês fazem conosco, e a gente fica muito feliz. Pode continuar mandando, agora, viu? No caso do Divino, que muitas pessoas devem se identificar, né, com a situação dele. Eu tenho um filho também, que está ali com seus 22 anos, também tem essa dificuldade, precisando de acompanhamento. Tem alguma recomendação, doutora? O tratamento psicológico. Hoje eu falo muito da importância da terapia. Eu acho que assim, num pós-pandemia, se teve muito mais consciência da importância da saúde mental. Então a gente subiu assim o nível de consciência das pessoas a ter esse olhar voltado para a importância de cuidar da saúde mental. E a importância do trabalho terapêutico que o psicólogo, o psiquiatra faz, médicos, enfim, é necessário porque a gente vive numa sociedade hoje que eu falo, a gente tem muita inversão de valores. Hoje o que é certo virou errado, o que é errado virou certo. As pessoas já não têm mais essa vida em sociedade, então tá todo mundo muito tecnológico. Então é um exercício tirar. Eu sou mãe também, tenho uma filha nessa fase de transição para adolescência e é um desafio para a gente tirar porque as telas consomem. A vida ali é interessante, né? Os assuntos, a conexão com os amigos. Atrai, Então se torna muito atrativo. Então é um desafio para nós aprendermos a viver, só que resgatar valores que a gente tem de estar junto, de conversar, de sair, de brincar. E hoje isso está se perdendo. Só que eu vi alguns estudos, a própria Organização Mundial da Saúde já fez um alerta que em 2030 a depressão vai ser a causa número 1 de mortes no mundo. Se a gente falar 2030... 2 anos e meio, 3 anos praticamente. Por quê? Justamente por conta desse isolamento, as pessoas estão se perdendo. Então hoje o que valoriza? Muito mais o ter do que o ser. A gente vê ali as senhoras, a simplicidade, jogando um baralho, com brincando. tão pouco, né? Tão pouco, a gente não precisa de tanto. Só que nessa geração se inverteram esses valores. E isso está corrompendo a mentalidade, né, das pessoas, que está perdendo a essência do simples. Agora vocês se lembram como que era antigamente o envio de cartas? Nossa. Gente, eu peguei essa fase também. Já ia perguntar. Enviei carta. Tinha uma amiga na época da escola que se mudou, Exato. foi para outro estado. E a gente mandava cartas e ficava naquela expectativa de receber a resposta. E você fazia questão, enviar uma carta, você dedicava o tempo para você escrever, comprava o selinho, ia no correio depositar. Era todo um processo para você valorizar aquilo que você está fazendo e aquela pessoa acima de tudo. Então era muito legal isso. Eu mostrava o quanto as amizades de fato eram importantes, né? Eram de fato investidas. A gente investia realmente nas amizades. E nesse Dia da Amizade, olhem que bacana. A gente vai conhecer agora um exemplo de relacionamento entre duas amigas do interior de São Paulo que, mesmo com a distância,
elas trocam cartas há 15 anos e têm um vínculo de amizade de quase 30 anos. Puxa. Então é um exemplo, diante disso que a gente está falando, que tem se perdido com essa tecnologia absurda que tem evoluído. Vamos acompanhar a reportagem juntos? Daqui a pouquinho a gente volta para bater mais papo. As amigas Amanda Siqueira de Araújo e Melina Bellini se conheceram na escola e começaram a trocar cartas quando tinham apenas 10 anos. Essa tradição as fez manter em contato, mesmo com as mudanças na vida de cada uma, e preservou uma amizade de quase 30 anos. A troca de cartas começou em 1999, após Melina mudar de escola. Apesar de morarem em uma mesma cidade, as amigas decidiram criar uma forma diferente de manter o contato, por meio de cartas. Amanda lembra que as ligações telefônicas, na época, tinham um custo alto e dependiam da autorização dos pais. Por isso, as duas pré-adolescentes escolheram escrever cartas uma para a outra, sendo que os pais delas ficavam encarregados de levar e buscar as cartas no correio. Inicialmente, as cartas eram enviadas uma vez por mês, e as mensagens precisavam resumir como foi o período, com as novidades da rotina e os momentos marcantes da adolescência. As amigas relembram que a troca de mensagens ajudou a fortalecer a amizade, que se mantém mesmo com uma delas morando fora do país. Mesmo com a chegada da tecnologia, os pais incentivavam elas a continuar escrevendo as cartas. E quando cresceram, elas passaram a se encontrar pessoalmente com mais frequência, mas nunca deixaram completamente as cartas de lado, o que sempre deixou a relação forte, mesmo sem a presença física. A dinâmica de cartas diminuiu um pouco após Mel se mudar para o Canadá em 2015, mas a amizade permaneceu, inclusive com alguns reencontros nesse período de maior distanciamento geográfico. Para as duas, o segredo para manter o vínculo por tantos anos está na aceitação e na liberdade de que cada uma possa seguir o seu próprio caminho. Um exemplo, né, Dr. Milton Georgia, pra gente, né, que tá nessa fase tão tecnológica de... Parece que a pandemia, com o distanciamento social que foi necessário, foi colocado todo aquele protocolo, parece que isso se manteve, né? As máscaras foram liberadas, mas o distanciamento social parece que ainda se manteve, né? Assim, entre aspas, claro, mas a gente diz assim de amizades, porque quantos amigos você tem, você encontra semanalmente, né? Qual foi a última vez que você falou com aquela amiga sua de anos, com aquele seu amigo da infância? Qual foi? E por que a gente vai deixando passar e vai enviar mensagem quando for o quê? Natal. Aquelas mensagens. Em datas, né? Em datas específicas, ano novo. A sensação que dá é que em algum momento a gente se perdeu. E é possível se reconectar? E talvez, de fato, a gente tenha se perdido mesmo. Acho que com tudo que aconteceu, com toda essa mudança, né? Nós não estávamos preparados para isso. Só que hoje está cada um tentando se reencontrar. Esse acho que é o nosso desafio, diante de tanta modernidade, diante de tanto imediatismo, gerações diferentes, né? Então, eu acredito que o nosso maior desafio seja justamente isso, tentar se encontrar. Só que aí que eu falo que é resgatar essa essência do ser, das coisas simples, não deixar a modernidade, a sociedade, esse avanço todo dominar a gente. Por quê? De fato, se torna atrativo. E a gente vê, né, principalmente os jovens ali, a maior parte do tempo conectados, e jogos e isso, e conectados com várias pessoas do mundo. Então, se tornou atrativo. Qualquer coisa, dá um follow, não segue mais, bloqueia. Então, Facinho, tá tudo né? muito superficial. As relações ficaram mais superficiais, né? Então, acho que o nosso verdadeiro desafio é resgatar essa nossa essência. E aí, volto justamente nesse fato, vamos buscar ali as gerações passadas, né? Aprender o que de fato era bom, a simplicidade, Referência, né? junto, a referência, os valores que se foram passados através de gerações. Pegar o que ficou de bom, né? E aprender com essa terceira idade, né, Exato. Dr. Milton, que a gente viu. E uma das senhoras que entrou ao vivo conosco disse, aqui não importa
a raça, a cor, a classe social, não importa quanto dinheiro você tem na conta, quem você é. Importa é isso, é a amizade, é o convívio diário, né, doutor? Exato. E tem uma coisa legal para a gente lembrar e resgatar essa relação. Então, a gente está conversando aqui num mundo que pede aceleração, a gente desacelerar. E esse pisar no freio é tão importante para a gente pensar na importância da amizade. E eu vou resgatar uma imagem tão importante, talvez a primeira relação de amizade que a gente desenvolve e relação intergeracional é com as nossas avós, a avosidade, né? Então, com as avós, com os avós. E essa importância de como a gente desenvolve esse carinho, essa emoção, esse afeto com uma pessoa mais velha e o quanto essa pessoa nos ama, a gente ama. Então, tudo isso diz muito sobre a gente, diz muito sobre as nossas relações e a gente tem que pensar o quê? Então, estamos em 2026, existe a tecnologia, a gente tem que pensar em usar a nosso favor e não cair nessa questão de acelerar, como a Georgia falou, de dar unfollow ou só ficar no digital, porque o digital não é o real. O real é isso, é a gente poder conectar, ter uma conversa de qualidade, momentos de qualidade. Então, talvez o melhor presente que a gente possa se dar é o presente, é o tempo, e é o tempo de qualidade. Vamos cultivar as amizades para que a gente tenha mais qualidade de vida, que vivamos mais e melhor com bons amigos e amigas. Olha, doutor Milton Krenit, médico geriatra e consultor em longevidade da Unesco no Brasil, para você segui-lo no Instagram, @MiltonKrenit. @MiltonKrenit. Muito obrigada, doutor Milton, pela participação. Foi um prazer enorme. Obrigado, doutor. Obrigado, um prazer foi meu, fico à disposição. Um grande abraço. Um abraço, querido, muito obrigada. E também recebemos aqui no nosso estúdio a psicóloga clínica Georgia Souza, para você acompanhá-la no Instagram, @psi.georgiasouza com Z, @psi.Georgia Souza. Foi um prazer enorme, Georgia. Muitíssimo obrigada. Obrigado, eu que agradeço, Tabata, Breno. Muitíssimo obrigada pelo convite. Foi um prazer enorme. Obrigada. 10h49. Muito obrigada a você que participou conosco aqui ao vivo do Relógio Rádio e TV. Foi muito bom. Que programa, hein? Foi muito bom. Fica a reflexão pra gente, né? Cultivar as amizades. Aproveita o dia de hoje para mandar mensagem. Eu já pego aqui meu celular, mando mensagem para aquelas pessoas que faz tempo que eu não mando mensagem. Liga, né? Não vamos ficar só na mensagem, vamos resgatar os bons hábitos, como a gente fazia carta. Não é possível carta, mas liga, então ouve a voz da pessoa. E se puder, marca para tá presente, né? Aquele almoço, sei lá. Gente, olha, pois é, que delícia. Muito obrigada pelo dia de hoje. Uma ótima segunda-feira para você. Amanhã estamos de volta às 9h da manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.